Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, no canal Momento Oficial com 2 Fs. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, 4 de maio, 4:06 da manhã. Estamos aqui nesta live. Vamos meditar numa palavra que está em Jeremias 30, restauração de Israel. Jeremias 30, capítulo 30, versículos 16 e 17. E assim diz o Senhor: Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Amém? Irmãos, esta palavra está nos dizendo a restauração de Israel. Ao longo da Bíblia, de Gênesis até Zacarias, no Antigo Testamento, e até mesmo na época de Jesus, Israel sempre foi massacrado. Mas nós perguntamos o porquê que sempre foi massacrado. Pela desobediência. Irmãos, nós temos que entender que Deus ele é soberano em todas as coisas. Ouço muito falar que Deus não é isso, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo. Irmãos, nós devemos pregar a palavra como ela é. E o Senhor, além de ser soberano em todas as coisas, o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele manda em nossas vidas. Apesar que as nossas vidas não é nossa, é dele. É tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós vimos essa passagem bíblica, restauração de Israel, porque Israel ela foi massacrada. Jeremias, o profeta que sempre chorou por esse povo, o profeta que sempre fez por esse povo, apesar de ser antes de Jesus, porém no tempo de Jesus, desde a criação, igual diz em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus ele está presente em toda a história de Israel, está presente até hoje, porque o Senhor ele vive, ele morreu carnalmente, mas ele vive dentro de nós, e ele gosta da nossa obediência à tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus diz, ele mesmo diz, o mundo terá as aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Como muitas pessoas entregam as aflições, entregam as queixas, as coisas terrenas desse mundo. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos carne. E carne pecaminosa, nós somos pecadores. Como diz a palavra, aquele que disser que não tem pecado está mentindo. Ou seja, nós temos que nos restaurar diante de Deus. Assim como ele está restaurando Israel, nós temos que nos restaurar, nós temos que nos guardar, nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele quer o nosso bem. Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis. Ele quer que nós sejamos bons meninos, boas meninas. Porque aos olhos do Senhor, ele vê tudo. Então ele está restaurando Israel por causa da desobediência. O Israel está numa época de aflição, de muitos reis perseguindo Israel. Porque na história de reis,
Israel sempre ele estava bem com o rei. Quando esse rei ele saía do poder, ou seja, morria, né? Ou o filho assumia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Israel ia bem, depois Israel caía em idolatria com outros deuses de outros povos. E nisso foi indo. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: nem tudo é festa, porque uma hora a ira de Deus cai sobre nós. Uma hora, um momento, a ira de Deus caia sobre nós. Mas nesse momento, nessa passagem de Jeremias, o Senhor está dizendo: por isso todos os que te devoram serão devorados. Depois de ter passado no deserto, depois de ter passado uma prova terrível, o Senhor restaura Israel. E diz assim: por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Ou seja, um certo momento o Senhor Jesus, ele nos manda para o deserto, nos manda para o cativeiro pela nossa própria desobediência, porque ele traça um caminho. Mas quem sai do caminho somos nós mesmos. Nós saímos do caminho que Deus nos traçou, que Deus nos fez, que Deus nos desenhou. Nós mesmos saímos do caminho. Ou seja, a bênção que era para acontecer, ela não vai acontecer porque nós mesmos saímos do caminho. Mas uma notícia boa, meus irmãos, porque o Senhor, ele não nos deixa um só, porque nós somos meninas dos olhos dele. Enquanto ele está nos corrigindo, enquanto ele está nos afligindo, mas tem a restauração. Oh, Labassuri canta. A restauração de Israel, a restauração da tua vida neste momento que está assistindo esta live. Creia, acredite, porque esse cativeiro ele vai mudar. A palavra dele é viva, basta crer. Muitos dizem, mas essa palavra vai acontecer? Vai acontecer, porque a palavra ela vive. Se nós acreditamos na palavra, ela vive dentro de nós. O que passou, o que nos afligiu, o inimigo que nos afligiu vai ser afligido. E os que te roubam serão roubados, e todos os que despojam entregarei ao saque. Então, tudo que foi roubado na tua vida vai ser devolvido. Tudo que foi roubado na tua vida vai ser devolvido. Basta crer, basta acreditar, basta obedecer a palavra do Senhor. No versículo 17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Em certo momento nós estamos afastados, em certos momentos nós estamos desacreditados. Eu não vou falar que muitos não acreditam. Não. Esqueçam disso. Esqueçam. O mais importante é Deus acreditar em você. Deus vai fazer. Como a palavra dele, ele vai curar tuas chagas. Ele vai curar tua doença. A cura está chegando na tua casa. Essa é a palavra do Senhor. Pela obediência. Porque o deserto não é para sempre. O deserto não é para sempre. E nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Que ninguém nos vê, que ninguém vê. Não liga para ninguém. Nós não somos coitadinhos, não. Nós não somos coitadinhos. Cada um nessa terra tem uma missão. Nós nunca fomos coitadinhos, nós nunca vamos ser coitadinho. O evangelho não é coitado, o evangelho não é vitimismo. Não adianta se fazer de vítima. Se nós passamos por algo, porque nós somos culpados, sim, perante Ele. Se Ele restaura, é porque nós temos que cumprir tudo aquilo que Ele determinou para nossas vidas. Então, cumpra
Cumpra, porque a bênção está na sua frente. E assim diz o Senhor, a tua bênção está na tua frente, mas cumpra aquilo que Deus determinou na tua vida, sem vitimismo, porque nós não somos vítimas de nada. Nós somos culpados perante aos olhos do Senhor, porque nós não fazemos aquilo que a palavra manda, nós não praticamos aquilo que a palavra manda. Muitos evangelhos estão passando a mão no ego, estão dizendo que você é vencedor, que você é aquilo. Não, nós não somos nada sem Ele. Porque Ele manda em nossas vidas. Porque Ele faz acontecer nas nossa vida de acordo com a obediência. De acordo com a obediência. Lembrem-se bem disso, meus irmãos. Amém? Se você gostou do nosso canal, dê um joinha, para que o algoritmo veja que esse vídeo é relevante. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?